Opa, agora a gente vai falar, né, do sistema aí off-grid na parte, uma das partes mais importantes, que é o quê? O banco de baterias. Por que é uma parte mais importante? Porque lá a gente tem lá um módulo, painel fotovoltaico, que vai gerar energia elétrica, né? Mas como a gente não tem a rede, a gente precisa guardar essa energia em algum lugar. Senão à noite como é que eu vou fazer? Não tenho sol, preciso de energia. Lembra que o sistema off-grid é para um local onde não tem energia. Então o sistema, né, o banco de baterias que vai guardar essa energia para a gente poder utilizar depois. E é muito interessante que é o seguinte, o tipo de bateria que a gente vai usar. Existem vários tipos de baterias disponíveis no mercado. Mas, para um sistema off-grid, a gente tem que utilizar baterias estacionárias ou baterias específicas para sistema fotovoltaico. As baterias estacionárias de chumbo ácido, como por exemplo essa que a gente está vendo no exemplo aí da Freedom, é uma marca bem conhecida, são as mais fáceis de encontrar no mercado. Então, não adianta querer, né, sendo bem sincero com você, né, a gente sendo realista, não adianta a gente pegar um livro e ler lá, vamos usar bateria de cádmio, usar bateria de íons de lítio, porque a gente não vai encontrar facilmente isso no mercado. A gente, mesmo se encontrar, o preço também não vai ser, né, bem favorável. Então as baterias de chumbo ácido estacionárias você vai conseguir encontrar, né? Às vezes em alguma cidade vai ficar difícil de encontrar, mas pela internet você já encontra dessa bateria fácil para comprar. Então provavelmente você vai trabalhar com esse tipo de bateria, tá? Baterias de chumbo ácido, baterias estacionárias. Ah, Luciano, mas bateria de chumbo ácido é a bateria do meu carro. Eu posso usar bateria automotiva? Resposta é não. Não pode usar bateria automotiva. Por quê? Bateria automotiva foi feita para fornecer uma grande quantidade de energia no curto espaço de tempo. Que é quando a gente faz o quê? Dá partida no carro, no automóvel. Então ele fornece uma grande quantidade de energia no curto espaço de tempo, né? Que é o momento que você vira a chave. E aí beleza. E além disso, a bateria automotiva ela tem que estar em constante movimento. Os fluidos dela que tem ali, né, a parte líquida que está dentro da bateria, esteja sempre se misturando ali, para que os elementos ali não se condensem e a bateria pare de funcionar. E como que? Mas ninguém mistura a bateria. Não, mas quando você anda com o carro, né, passa na rua, ele vai balançar ali os fluidos e tranquilo, a bateria vai funcionar. Por isso que quando você deixa o carro parado na garagem um mês, e aí vai lá dar partida no carro, o carro não liga. Não é porque o som ficou ligado, nem nada disso. É porque o banco de baterias, a bateria que estava ali, né, teve seus elementos decantados e aí parou de funcionar. Entendeu? E aí quando você for comprar uma bateria dessa, você vai ver lá no catálogo algumas informações, né? Geralmente o fabricante, esse aqui eu coloquei da Freedom, mas outros fabricantes vão disponibilizar as informações dessa maneira. A gente vai ter lá, primeiro vamos olhar as linhas, né? Capacidade em ampere-hora, ampere-hora é a capacidade de uma bateria, capacidade de carga, tá? Não é corrente, é capacidade de carga, é uma unidade de capacidade de carga, é quantos amperes que ela fornece em determinada hora. E aí a gente tem as linhas de 10 horas, 20 horas e 100 horas, ok? E aí nas colunas são os modelos das baterias, né? Porque ela faz um catálogo só para todos os modelos. Então a gente tem a DF300, depois vem a modelo DF500 e aí vai estar a DF4001, no caso dessa bateria aí da Freedom, tá? Quando a gente for analisar, a gente tem que analisar a bateria na linha de 20 horas. Okay? A gente tem a linha de 10, 20 e 100, mas a gente sempre vai analisar no sistema off-grid a linha de 20. Por que isso? Porque o ciclo de 20 horas é o ciclo que mais se aproxima ao ciclo de carga e descarga de um sistema fotovoltaico. Eu vou explicar o porquê do 10, 20 e 100 daqui a pouquinho. Mas pensa o seguinte, durante o dia o sistema carrega a bateria e geralmente a gente vai usar, né, a carga da bateria durante a noite. Esse ciclo, né, de dia umas 12 horas e noite umas 12 horas, em média, tá? Vai dar aí 24, então está mais próximo de 20. E o que quer dizer isso, né, esses ciclos de carga e descarga? Repara o seguinte, né, no modelo DF500, por exemplo.
No modelo DF500, a gente tem 3 linhas, 10, 20 e 100. Então, no modelo DF500, em 10 horas, ela consegue acumular 30 ampere-hora de carga. Se ela demorar 20 horas no ciclo, ela vai conseguir guardar mais um pouquinho de carga, 36. E se demorar ainda mais, 100 horas no ciclo, vai conseguir guardar 40. Provavelmente, né, você já deve ter visto na sua casa, né, no seu dia a dia, quando você colocou seu celular para carregar e o celular carregou muito rápido, o que aconteceu? Quando você colocou a mão nele, ele estava como? Provavelmente você deve ter respondido que ele estava quente. Né? Se ele carrega muito rápido, ele fica quente, ele esquenta. Por quê? Porque a energia foi tão rápido para dentro da bateria que ela não conseguiu, né, agrupar, realinhar os elementos químicos dali de dentro, e parte dessa energia virou calor. Então ela não conseguiu guardar, converter energia elétrica para a energia química da bateria. E aí, quando o celular está quente, carregou assim e ficou quente, repara depois, ele acabou a carga muito mais rápido, né? Ele descarregou muito mais rápido. É justamente isso. Então, por isso que a gente usa a linha de 20 horas. Né? Então, sempre vou usar a linha de 20 horas. Então, se eu for pegar lá, por exemplo, um outro modelo, DF3000, eu vou na linha de 20 horas, pegar lá que a capacidade de carga desse modelo de bateria é de 170 ampere-hora. Ok? Então, lembra sempre de pegar a linha de 20 horas. Ok? E qual modelo que a gente vai escolher de baterias? É uma pergunta, né, difícil de responder. A gente vai fazer o cálculo aí daqui a pouquinho, vou voltar nesse assunto. Mas o modelo, né, dentre todos esses que tem, a gente vai olhar sempre a disponibilidade de mercado. E sempre dar preferência para modelos maiores de bateria, porque aí a gente vai usar uma quantidade menor de bateria. Ok? Então, lembra o seguinte. Procure na loja, na revenda da sua região e vê qual modelo de bateria estacionária que eles têm disponível. E sempre dê preferência para modelos né, com capacidade de carga maior. E aí agora vamos entrar na equação mesmo da capacidade de carga. Essa daqui é a equação. Essa equação vai levar em consideração, né, o CB, né, o capacidade em 20 horas. Ok? A capacidade da bateria em 20 horas, essa equação vai dar resultado em 20 horas. E aí, vai levar em consideração também a correção do consumo, que a gente tinha acabado de fazer na última aula, e um ponto muito importante que são os dias de autonomia. Esses dias de autonomia vai determinar muito como que vai ser o projeto, porque os dias de autonomia vai falar para a gente quantos dias, por exemplo, se estiver chovendo 2 dias direto, o banco de baterias vai conseguir atender as cargas. Entendeu? Então, geralmente a gente usa 2 dias, mas tem projetos que a gente precisa colocar uma autonomia um pouco maior. Sei lá, sinais de repetidores de internet, um local afastado, às vezes coloca 5 dias de autonomia. Por quê? Porque se chover por mais tempo, até o pessoal chegar para dar manutenção, alguma coisa, a bateria está aguentando suprir a necessidade das cargas. Entendeu? Como eu posso também colocar uma capacidade um pouco menor, né? Dependendo da situação. Agora vamos olhar para o denominador da equação. Primeiro a gente vai olhar esse VBAT aí, ó, que é a tensão da bateria. Mas é a tensão da bateria que a gente está utilizando no banco de baterias. Se eu estou usando uma bateria de 12 volts, no caso da chumbo ácido, né, a grande maioria de 12 volts, então eu vou colocar 12 aí. Se eu estiver usando uma pilha de controle remoto, aí eu vou colocar 1,5, tá? Então isso é a tensão da bateria, porque a gente vai ver mais para frente que a gente consegue fazer né, uma capacidade aí num banco de baterias com tensão diferente, fazendo associação com a bateria em série ou paralelo. E aí a gente vai conseguir níveis de tensão um pouco diferentes, tá bom? Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E aí vem um ponto muito importante no dimensionamento, que é a profundidade de descarga. Esse fator é importantíssimo para garantir a vida útil da bateria, né? Ele está falando para a gente o máximo que a gente vai utilizar da bateria, porque o restante vai ficar lá guardado para uma eventual sobrecarga, né, do sistema, ou uma sobredescarga do sistema, né, falando de uma forma mais correta. E aí a gente tem os ciclos da bateria. A gente tem os ciclos rasos, que no caso de chumbo ácido é o que a gente vai usar,
né, que vão entre 20% a 40%, que a gente vai utilizar da bateria, ou um ciclo mais profundo, que aí vai de 50% a 80%. Ciclos profundos, né, a gente vai utilizar em baterias, sei lá, de íons de lítio. Por exemplo, seu celular, ele aguenta um ciclo profundo. Você consegue descarregar, zerar a carga da bateria do celular, depois colocar ele na tomada, carregar ele de novo, que ele não vai estragar. Lembra que antigamente os telefones antigos, que utilizavam outro tipo de bateria, que usava cádmio, eles viciavam por quando descarregava muito ou deixava carregando muito tempo? Por quê? Porque a questão dessa questão do ciclo de descarga que ele aguenta. Então, quando a gente usa ciclos rasos, a gente vai aumentar a vida útil da bateria. Então, esse é um ponto muito importante. Então, tenha muita atenção na profundidade de descarga. Ela vai ajudar, né, a gente ter um sistema funcionando tranquilamente por muito tempo. Lembra lá no exemplo do sistema off-grid que eu falei com você sobre o poste de iluminação pública que a gente desenvolveu lá no CETEC, no antigo CETEC? Então, ele ficou lá, está lá mais 5 anos funcionando sem nenhum problema. Porque o ciclo lá da bateria é um ciclo bem raso, entendeu? Então, grave isso. Tem gente que utiliza lá 50%, 60% na profundidade de descarga. Analisando a equação, né, a gente colocando aí um número maior no denominador, a gente vai diminuir a capacidade do banco de baterias. A gente vai utilizar menos baterias. O sistema vai ficar mais comercial. Só que, pensa, o sistema off-grid é para quem quer segurança ou quem quer ter energia. A questão comercial aqui não está entrando. Está entrando a segurança que o sistema, o fornecimento de energia que ele vai trazer para o cliente. Então a gente tem que avaliar isso muito bem, né, na hora do dimensionamento. A gente já prestou algumas consultorias para sistema off-grid e quando foi ver o problema do sistema off-grid não eram os equipamentos e sim o cálculo que considerou uma profundidade de descarga de um ciclo mais profundo. E aí acabou com a vida útil da bateria, entendeu? Então vamos resolver essa equação. De novo, pausa aí nesse momento para você poder fazer no seu caderno essa equação aí, né? Lembrando, consumo, né, corrigido, os dias de autonomia. No caso a gente vai usar 2 dias nesse exemplo, tá? É tranquilo, mas se você quiser usar mais ou menos e ver quanto que vai dar a conta, depois você pode fazer para conferir. Mas o exemplo vai ser 2 dias. E aí eu vou resolver a partir de agora. Pausa aí. Espero que você tenha pausado. Agora a gente volta. Vou mostrar como é que fica a resolução da equação. Então, substituindo os valores, né, a gente tem lá, lembra que a gente corrigiu o consumo, e aí o consumo corrigido foi para 1.523,94 watt-hora por dia, né? Esse daí está dividindo por dia. E aí a gente colocou 2 dias de autonomia, dividido por 12 volts, que é a tensão da bateria estacionária que a gente está usando, vezes 0,4, que é a profundidade de descarga de um ciclo raso, ok? Então vamos cortar as unidades aqui, olha só. O dia que está ali dividindo, né, corta com o dia da autonomia, né, o dia do consumo corta com o dia da autonomia, porque está dividindo. Aí, beleza. Resolvendo a equação, a gente vai ter o quê? Olha só, 3.047,88 watt-hora por dia, né? Desculpa, errei. 3.047,88 watt-hora, o dia cortou, dividido por 4,8 volts. E aí, repare só na conta que eu vou fazer. Lembra que potência é igual a tensão vezes corrente? Então, vamos trocar a unidade de watt, que está aqui, por volt-ampere. VA. P é igual a VI, né? Então, volt-ampere é igual a potência. Para que eu estou fazendo isso? Para você enxergar o resultado que vai dar. Olha lá. Agora, eu cortando volt com volt, qual que é o resultado que a gente vai ter? Fazendo a divisão, a unidade que a gente vai ter no final vai ser ampere-hora. Resolvendo aí, ó, capacidade do banco de baterias, 634,975 ampere-hora, tá? Arredondando isso, a gente tem 635 ampere-hora de capacidade do banco de baterias. Então, essa é a capacidade do banco de baterias que a gente vai procurar. Lembra lá da tabelinha? Existia alguma bateria de 635 ampere-hora?
Não existe, né? Não tem jeito de eu chegar lá na loja e falar assim, ó, por favor, vendedor, me dá uma bateria de 634,975 ampere-hora. Isso não existe. Então a gente tem que fazer uma adequação. Então se a gente tem lá 635 ampere-hora, né, eu vou procurar as baterias disponíveis no mercado. E aí provavelmente você já deve ter feito essa conta de cabeça. Primeiro eu vou selecionar, né, na linha de 20 horas e vou ver qual dessas baterias tem disponível no mercado. Lembrando que a gente vai dar preferência sempre para as baterias maiores. Por exemplo, aqui nesse exemplo eu vou usar a DF 2500. Então, pegando a linha de 20 horas, a gente tem lá 150 ampere-hora de capacidade dessa bateria. Então, é só fazer a conta que você deve ter feito de cabeça. Ó, 635 que eu preciso, a minha bateria tem 150. Quantas baterias que eu vou precisar? Resultado, 4,23 baterias. E aí, o arredondamento aqui, muita gente tem dúvida. O arredondamento aqui é um arredondamento simples, tá? Chegou no 5, arredonda para baixo. Passou do 5, arredonda para cima. Não tem problema. Você vai ver que, né, todos esses dados que a gente está utilizando para esse dimensionamento, para esse passo a passo, são dados até conservadores. Então é tranquilo você arredondar, né, para baixo para 4 baterias. E aí, beleza. A gente tem lá 4 baterias, né? Como que eu vou ligar essas 4 baterias? É uma dúvida que muita gente tem. Como que eu vou ligar elas? Né? Então a gente tem que pensar um pouquinho. Olha só, se eu ligar essas baterias em série, né, fazendo a ligação em série delas, o positivo de uma com o negativo da outra, aí e assim sucessivamente, quantos volts que a gente vai ter aqui, né, lá no final? Lá a diferença de potencial entre o polo que sobrou positivo e o polo que sobrou negativo. Quantos volts que a gente vai ter? Lembra o seguinte, cada bateria tem 12 volts. Ligação em série, o que acontece com a tensão? Se soma, não é? Beleza, então a gente vai ter 48 volts. É o modelo da gente ligar essa bateria. Mas aí a gente pode fazer de uma outra maneira também. Olha só. Posso pegar aqui, ó, ligar em série a fileira de cima, em série a fileira de baixo. E depois eu faço um paralelo entre essas fileiras. Olha lá, ó. Fazendo paralelo, positivo com positivo. Sobrou uma ponta positiva, né, o conector Y aí, né? A mesma coisa do negativo do outro lado. E aí, o que a gente vai ter? Qual que é a tensão que a gente vai ter com essas 4 baterias? Eu tive uma ligação em série e depois uma ligação em paralelo. Então a tensão, né, na ligação em série, uma com outra, vai sobrar 12 com 12, vai dar 24 volts. E fazendo paralelo, vou continuar com os 24 volts. Lembra que tensão em paralelo se mantém. A tensão de sua casa, da somada, é a mesma. Então a gente tem 24 volts. Mas existe uma outra maneira também da gente fazer essa ligação. Ligar todas em paralelo, né? Todos os negativos juntos e todos os positivos juntos. O que a gente vai ter? Qual a tensão que a gente vai ter nesse caso? 12 volts. E aí, qual desses 3 esquemas que eu apresento para você a gente vai utilizar no estudo de caso que a gente está, né, analisando aqui? Lembra lá do estudo de caso. Qualquer coisa você pode pausar aqui e voltar lá na primeira aula do estudo de caso. Lembra o seguinte, lembra da tensão dos equipamentos que a gente está utilizando no sistema. A gente tinha equipamento de corrente alternada. Ele não vai influenciar, porque vai ter um inversor que vai pegar a corrente contínua e converter para corrente alternada. Mas nesse sistema que a gente está planejando aqui, lá da garagem, lá do condomínio, lembra que o cliente colocou lâmpadas de LED 12 volts corrente contínua? Pois então, por conta dessas lâmpadas, a gente vai definir o sistema, por conta da lâmpada, com o banco de bateria ligado todo em paralelo. Então a gente tem que respeitar a tensão de atendimento dos equipamentos. Se a gente não tivesse as lâmpadas de LED 12 volts, corrente contínua, a gente poderia utilizar esses outros esquemas de ligação, 24, 48 volts, desde que o meu inversor suportasse pegar 24, 48 volts e converter para 127. Entendeu? Então, esses equipamentos que a gente vai estar ligando lá no sistema, a gente vai ligar no sistema equipamentos de corrente contínua, eles vão definir o arranjo do banco de baterias. Então, muita atenção nessa parte, tá bom? Então, o banco de baterias já definimos. Vamos usar 4 baterias de 150 ampere-hora cada, que vai totalizar lá uma quantidade que vai suprir pelas contas que a gente fez a demanda do nosso cliente.
E essas baterias a gente vai ter que ligar elas em paralelo, né, para manter a tensão de atendimento em 12 volts, tá bom? Eu vou pausar essa aula por aqui e na próxima aula a gente vai entrar na parte do gerador fotovoltaico. A gente já sabe quanto de energia que o sistema consome, a gente corrige esse sistema, sabe onde que a gente vai guardar essa energia, que é no banco de baterias, quantas baterias que a gente vai precisar. Agora a gente precisa saber quantas placas, né, como que vai ser o nosso gerador fotovoltaico. O que a gente precisa para gerar essa energia, tá bom? E isso aí vai ser na próxima aula.